Um dos maiores elementos na vida de um cristão que quer ter mais intimidade com Deus se chama fé. E nós temos visto o conceito de fé estar um pouco deturpado. E até mesmo como há uma ação maligna nesse conceito do quanto você precisa de fé para estar na presença de Deus. Nós vemos pessoas que estão estacionados na fé, né? E a hora que aparece algum problema que precisa ter aquele estoque de fé pronto para agir, às vezes a pessoa não tem essa base pronta dentro dela. E é nesse sentido que eu quero falar com você hoje, trazendo alguns conceitos que podem ampliar o seu nível de fé para o enfrentamento das coisas do mundo e também para viver as delícias da intimidade com Jesus, vivendo aqui na terra ainda. Esse é o tema da palavra de hoje, que eu creio que vai te edificar grandemente. E ao final, eu quero junto com você fazer uma oração da fé. Fazer uma oração clamando a Deus para que Ele nos enche e nos capacite ainda mais de fé. Então fica comigo até o final do vídeo, porque nós vamos orar juntos. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar os 3 recados básicos para você, né? Primeiro, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, coloca ali no botãozinho vermelho, clica na palavra todas, né? No sininho, para você receber as notificações. Nós estamos aqui fazendo os vídeos, eu creio que isso vai edificar sua vida e vai edificar a vida de muitas pessoas. Também compartilhe o vídeo com aquelas pessoas do seu grupo social que precisam se encher, precisam se abastecer da palavra de Deus, tá? Segundo, eu quero deixar o link fixado do e-book Termômetro Cristão, que vai falar justamente dessa questão também relacionada à fé, do combate, né, das obras da carne dentro de nós. Um livro que está realmente, para quem está lendo, para quem está buscando verdadeiramente uma transformação, é uma ferramenta ideal. E também não se esqueça de clicar no blog do pastorrivaldi.com.br e ali se deliciar, se encher, aprender mais com alguns artigos que nós estamos publicando neste blog também, pastorrivaldi.com.br. Amém? Então, vamos sem demora para o vídeo. Vamos falar um pouco dessa fé, né? Essa fé que está um pouco estremecida, mas nós podemos melhorar ela. Nós podemos melhorar ela. E o versículo para basear esse assunto está em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Eu quero estar lendo junto com você. Eu vou estar lendo aqui na Corrigida Fiel, para que a gente possa entender aquilo que Deus está falando com a gente. A palavra do Senhor, ela diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A palavra do Senhor, ela começa justamente com essa parte. Como você ver além dos seus olhos naturais. Nós temos vivido um tempo onde os olhos precisam ver algo para que a nossa fé cresça. E a palavra do Senhor, ela vem nos ensinar que a fé é ao contrário. Primeiro você tem que ver lá dentro, para depois se materializar no exterior. E quando Samuel ele vai até a casa de Jessé, né, para ungir o Davi como rei, ali ele tem um problema, né, a humanidade dele com a divindade de Deus. E ele, por ter, né, Saul como uma referência, que era um homem grande, um homem com aparência, ele vai e vê Eliabe, um dos filhos de Jessé, e ele pensa que é aquele. E aí o Senhor diz, não é esse eu tenho rejeitado. E a gente vai ver ao longo da história que a vida de Eliabe também era uma vida de ciúmes, era uma vida de inveja, era uma vida até mesmo de orgulho. E Saul, o mais rejeitado de todos, pois não estava nem na reunião, era aquele que o Senhor estava ungindo.
Então, diante disso, eu trouxe alguns conceitos aqui para que nós possamos entender melhor como nós buscarmos essa fé verdadeira, que às vezes ela vai ser invisível para o homem, mas totalmente visível para Deus. Por quê? Porque Deus vai sondar o seu coração. Ele não vai sondar aquelas coisas aparentes que você faz, ou fala, ou vive, mas sim o seu coração perante Ele. E o primeiro conceito que eu quero deixar para você é aquele conceito do secreto. Lembra daquela passagem lá em Mateus 6, quando o nosso Senhor Jesus ele nos ensina assim: mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orando no secreto, fale com Deus que está no secreto. Esse é um dos principais pontos que a gente precisa entender. Nós precisamos ter o secreto com Deus. Por que esse secreto é importante? Porque quando nós fechamos a porta, tem uma simbologia de você fechar as portas do mundo. Ou seja, você precisa se desligar de tudo aquilo que está vivendo para fazer uma coisa específica, que é falar com Deus. E quando você fala com Deus no secreto, você obrigatoriamente vai estar num nível de intimidade. Você vai precisar encarar uma pessoa ali naquele secreto. Por isso a importância de você fechar a porta. Ou seja, você falar assim contigo mesmo: agora nós vamos render adoração a Deus, nós vamos bater um papo com Deus, nós vamos conversar com Deus, pedir perdão para Deus no secreto, orar pelas pessoas no secreto. É só se lembrar daquilo que Jesus fazia. Jesus, quando terminava aquelas obras maravilhosas, né, que muitos eram curados, transformados, milagres, sinais, maravilhas, ele, na hora de dar o autógrafo, ele simplesmente falava: dá licença que estou indo ali, já volto. E ali ele passava quase a noite inteira no secreto, falando com o Pai. Quando você sai para o secreto, você se alimenta. Porque no secreto Deus te alimenta por dentro. Ele te alimenta o seu coração. Não é o seu exterior, é o seu coração. E o segundo conceito que eu quero deixar também é o conceito da autenticidade dessa fé. Deus, como eu disse, ele não precisa se impressionar, e ele não vai se impressionar com as coisas externas, com a sua performance, com o jeito de falar, com o jeito de você se comunicar com o povo. Para os líderes, ele não vai se impressionar com a sua performance no púlpito, ou a sua performance cantando, louvando, mas ele vai se impressionar com aquilo que está dentro do seu coração. E esse próprio versículo que nós lemos de 1 Samuel quando Deus ele deixa claro isso. Ele fala assim: eu vejo o coração. Tem pessoas que elas estão treinadas para falar bonito, treinadas para fazer gestos bonitos, né, em público, mas no secreto ela está vazia. No secreto ela não consegue romper etapas para ir para a intimidade. E o Senhor ele está dizendo justamente isso: prepare primeiro o seu secreto, prepare primeiro o seu coração, para que depois isso saia, para que depois isso venha se externizar, sair de dentro para fora. Ou seja, mudança e transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mas olha só, o inimigo tem entrado com tanta veemência, até mesmo dentro da igreja, que ele ajuda a moldar um artista, às vezes dentro da igreja, para falar aquilo que o povo quer ouvir. Mas no momento ali do secreto, no momento, como eu sempre digo e brinco, no momento da segunda-feira, que você precisa tomar decisões, no momento dentro da sua casa, com a sua família, é que o Senhor vai ver justamente quem é você e justamente como a sua fé está. É no momento que você vai ter que tomar alguma decisão ou que você foi assolado com algum problema que o Senhor vai dimensionar em você a fé que existe dentro de você. Então, Deus não se impressiona com performances. Não adianta falar bonito, não adianta ser um artista,
não adianta fazer gestos bonitos somente para agradar homens. Nós precisamos agradar a Deus. E isso é tão verdade, que a própria palavra do Senhor, ela diz ali em Isaías 29, mais precisamente no versículo 13, que os homens se aproximam de Deus com a boca e adoram apenas com lábios. E isso entristece o coração de Deus, porque você percebe que é justamente só essa coisa do exterior. E isso não comove o coração de Deus. O que comove são aquelas atitudes, talvez bem pequenininhas, que o mundo inteiro não vai dar valor, mas o que o Senhor está falando é os seus atos diários, atos de amor ao próximo, atos de vida em comunhão, atos de falar as coisas que são boas para as pessoas também entrar num caminho bom. São pequenas coisas que às vezes o mundo não vai valorizar, mas Deus, que está no secreto, e Ele está valorizando. E um outro conceito que é maravilhoso também é o conceito do coração rendido, né? Nós precisamos entender que o homem precisa estar rendido na presença de Deus. Nós precisamos entender a grandeza de Deus. E você só entende essa grandeza quando você se rende. Se render, ter o coração rendido, é quando você deixa o seu orgulho de lado, quando você deixa de pensar com a sua razoabilidade humana para com Deus. Para com Deus, Deus é como se fosse um leão fora da jaula. Para Deus não existe início, não existe fim, não existe altura nem profundidade. Deus, ele nos surpreende de diversas maneiras. E se Ele é esse Deus que nos surpreende, que muda rumo de histórias, muda conceitos, muda pensamentos, transforma almas, então nós precisamos entender que nosso coração precisa estar rendido aos pés do Senhor. É essa rendição diária de entender que Ele é Deus e que nós somos filhos que vai fazer com que nós progredimos na palavra dEle. Sabe, tem pessoas que pegam o orgulho dela e colocam na frente. Não, porque eu penso dessa maneira. Eu acredito em Deus, mas é assim, mas tem que ser assim. Não condicione Deus. Deus é incondicionável. Sabe por quê? Porque Ele tem o melhor para nós. E se Ele tem o melhor, nós precisamos entender que Ele é o melhor. E dessa forma a nossa fé cresce na presença dEle. E o último conceito que eu quero deixar para você é o conceito da fé com obras, né? Porque as duas coisas, elas precisam andar juntas. Se você está aprendendo que algo que você pode fazer é bom, por que você não vai fazê-lo, né? Tiago, no capítulo 2, ele diz que as obras, a fé sem obras, ela é morta por si mesma. Porque quando você adquire fé, você tem fé para quê? Para você ter uma vida santificada, para você ter uma vida de intimidade com Deus. E paralelo a isso, o que você vai fazer? Você vai levar esta fé para mais pessoas. Você vai ser uma carta lida para as pessoas. As pessoas vão olhar para você e falar assim, quero ser que nem esse cara. Eu quero comer nessa bacia que ele está comendo. Eu quero beber essa água que ele está bebendo. Eu quero viver essa vida também. E aí você desperta nas pessoas aquilo que Deus colocou dentro de você. Por isso, esse coração rendido faz-nos crescer na presença de Deus. E quando a gente cresce, essa fé ela é tão contagiante que aqueles que estão ao nosso redor também vão querer vivê-las. Porque não é fácil por si só uma pessoa se desgarrar das delícias do mundo, se desgarrar das coisas que o mundo está oferecendo, simplesmente fazendo uma opção. Olha, não tenho fé, não tenho nada, mas eu quero Deus. Não é dessa forma. Porque a palavra do Senhor, ela diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir através da palavra de Deus. Então, quando nós vivemos uma vida falando da palavra de Deus, dando exemplos de vida como
como homens e mulheres de Deus, outras pessoas também vão querer viver isso. Então nós precisamos entender, nesse quinto conceito, que precisamos colocar em prática tudo aquilo que recebemos de Deus. E Deus, Ele é fiel e justo para cumprir tudo em nossas vidas como Ele tem prometido. Amém? Então, você está gostando do vídeo? Eu quero que você deixe aí um comentário, quero que você escreva aí: eu quero viver essa fé sobrenatural, eu quero viver esse invisível com Deus. Amém? Enquanto você está escrevendo, eu quero pedir mais uma vez para você que não é inscrito no canal, que não é inscrita no canal, que você faça isso agora, ajude-nos no canal. Nós batemos 1000 inscritos, oh glória, são 1000 inscritos. Eu estou muito feliz com isso e eu creio que Deus tem muitas outras coisas para nós. Tá bom? Então compartilhe também esse vídeo com as pessoas, com aquelas pessoas que precisam edificar sua fé também. E agora nós vamos orar juntos, como nós falamos lá no início do vídeo. Nós vamos orar junto, clamando a Deus por essa porção sobrenatural de fé. Oremos. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos e bendizemos o seu nome. Pai, eu sei que tem pessoas que vive com a fé titubeante, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, nós somos moldados, ó Pai, a comer e a beber uma porçãozinha bem específica daquela grandeza que o Senhor tem em abundância para as nossas vidas. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero, Pai, clamar ao Senhor. Essa pessoa que está com a fé cambaleante, que está com a fé abalada, por alguma situação, por alguma decisão, por algum acontecimento na vida dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, reaviva essa fé, Senhor. Tira, Senhor, faça com que essas máscaras satânicas caiam por terra, Deus. E edifica o seu filho, a sua filha, Senhor. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Pai, aquela pessoa também que não consegue mais colocar o joelho no chão, falar com o Senhor no secreto, orar, clamar, ter um coração rendido. Senhor, capacite essa pessoa. Mostra a ela, Senhor, a tua grandeza, a tua fidelidade, o teu amor. Nós clamamos em o nome do Senhor Jesus. E eu profetizo, Senhor, também no nome santo do Senhor Jesus, uma fé inabalável na vida dos seus filhos, Pai, para que possam, Deus, enfrentar o dia mal, para que possam enfrentar decisões, mas principalmente, Senhor, para ter a coragem necessária de diariamente entrarem no secreto, falarem com o Senhor, te ouvir, obedecer e se deliciar, Pai, com a tua doce presença. É dessa forma que nós oramos, gratos em o nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido, minha querida. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha um grande dia aí, que você possa aplicar a sua fé naqueles momentos que forem necessários e que você possa continuar fazendo a diferença no meio do povo aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus, grande abraço e até o próximo vídeo.